Senhor nosso Pai, querido Mestre Jesus, que reunimos-nos em Seu nome, Pai, em Seu nome, Mestre Jesus, a nosso encontro desta noite, para o Evangelho, Joana de Ângeles, para todos nós, e assim, felizes, nesta noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria, cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós sintam a vossa presença. Assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Boa noite, então vamos nos encontrando mais uma vez essa segunda-feira. Boa noite ao Carlos Santana, Ivana Santa Rosa Espírito Santo, Taninha Pericinoto, Eliseu Gasparino, vocês que já estão então aqui com muita alegria, para todos nós deixando seu boa noite, já marcando a presença no meio aqui, no conjunto para todos nós, e que sejamos felizes nesta noite, com muita alegria, porque nós vamos falar do Evangelho, vamos falar um pouquinho de Joana de Ângeles, vamos falar um pouquinho para cada um de nós, não é? Podemos entender um pouquinho mais este mundo em que nós estamos. Então, uma boa noite também para Sandra Oliveira Vita, que estamos juntos. E sim, nesta noite, esperando que também esteja tudo bem com vocês, saúde, família, enfim, vamos ver a utilidade providencial da fortuna, que é o Evangelho que nos traz as provas da riqueza e da miséria. Falando então desses dois extremos que nós observamos na sociedade, claro, tudo até que está bem mais perto de nós, a riqueza e a miséria. Dentro do capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon. E também nós vamos ter na sequência Joana de Ângeles, e Joana de Ângeles vai falar para nós hoje sobre dores e justiça. Dores e justiça. Daqui a pouquinho, então, para todos nós, Joana de Ângeles, trazendo o seu comentário, a sua palavra para todos nós. Vamos começar então. Vamos ver o que nos diz o Evangelho a respeito de misérias, a respeito de riqueza, provas da miséria e da riqueza. E diz assim: se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a dispensa teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo, da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa sua primeira posição, egoísta e vão. Mas o fato de tornar o caminho difícil não se segue que o torne impossível, e não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe se servir, como certos venenos podem devolver a saúde se são empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna: desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me, ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui e que a salvação só tem esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, acreditava Kit, porque tinha observado certos mandamentos
e todavia recua ante a ideia de abandonar seus bens, seu desejo de obter a vida eterna, não ia até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto, segundo o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar seu pai, sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação do princípio, e fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomadas a sua acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna como nociva à felicidade futura e como fonte de uma multidão de males na terra. E seria, além disso, a condenação do trabalho que pôde obter, consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem e que por isso mesmo estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Provas da riqueza e da miséria. E aí nós temos o Evangelho falar daquilo que tantas e tantas vezes é motivo de indignação para todos nós, quando pensamos, vemos e sabemos que a realidade é que as grandes fortunas pertencem a uma parcela ínfima da população. Né? A gente sabe muito bem disso. E que a grande parte está abaixo da linha, até a linha está ali na linha da pobreza um pouco para baixo. E aí a gente fala, e muitos entram, né, naquela de dizer como que Deus é justo, que deixa isso acontecer, que o ideal seria então dividir tudo entre todos. Mas aí que vem essa questão que o próprio Evangelho aqui também nos colocou. Se todos nós tivéssemos a mesma fortuna, mesmos valores, como iríamos sobreviver? Quem iria entrar na chamada linha produtiva? Quem ia trabalhar, né, para que os alimentos pudessem chegar à nossa mesa, etc. e tal? Então é uma situação bem complicada. E a gente sabe muito bem que todos nós queremos ter o nosso conforto, sair de casa, ir no mercado, pegar o alimento que nós queremos, ir numa loja comprar a roupa que nos falta, ir ali numa oficina, levar o carro que está com problema, ou ir em uma revendedora de carro, comprar um carro novo. Todos nós queremos isso, ter o nosso conforto. Claro, nada justo, mas a justiça de Deus está exatamente nisso. Está exatamente no fato de que todos nós estamos vivendo no momento presente reflexo de tudo aquilo que nós já fizemos anteriormente. Deus não escolhe aleatoriamente, né, para castigar, ou para punir, ou para privilegiar quem quer que seja, para dizer, você vai encarnar, você vai ser rico. Você vai encarnar, você vai ser remediado. Você vai encarnar, você vai ser pobre, miserável. Não existe isso. Existe, sim, responsabilidades por tudo aquilo que nós fazemos. Nós, em todas as nossas encarnações anteriores, nós cometemos muitas dificuldades, muitos erros, e precisamos ir assim resgatando. Mas quando fala-se, e o tema do Evangelho hoje é provas da riqueza e da miséria, que são provas muito difíceis, cada um está na sua responsabilidade. E não vamos esquecer que o próprio Evangelho nos fala, e nos fala com muito critério, que a prova da riqueza ela é uma prova bastante difícil, porque ela seduz. Seduz e vai seduzindo cada vez mais, porque parece que quanto mais se tem, mais se quer ter, mais se quer reter, porque está numa situação boa, não quer passar dificuldades, então muitas vezes, quando dificuldade aparece, faz coisas que não deveriam para manter a sua condição de vida, o seu status, etc, etc, coisas que a gente sabe muito bem e que acontece no nosso dia a dia. Por outro lado, nós sabemos que há muita desigualdade no mundo, e realmente há. Temos países com grande potencial econômico, temos países, né, um pouco menos, e toda uma escala, até os países mais pobres, e muitos países miseráveis, onde a população, em sua maioria, passa por tremendas dificuldades. Sabemos disso.
Sabemos também que quando há dificuldades vamos citar um caso, de abastecimento sobre determinado fator em um determinado lugar, vai-se à procura deste fator em outro lugar que possa propiciar ali, né, a recomposição daquilo que está faltando. Exatamente por essa questão que existe aquilo que a gente chama e fala, e é o assunto, né, dos últimos tempos, da questão comercial. Quando nós vamos numa loja, nós estamos fazendo uma operação comercial, estamos deixando lá o nosso dinheiro, fruto do nosso trabalho, para adquirir um bem que a gente precisa, né? Uma água de boa qualidade se não tem em casa, compra. Uma roupa, isso, aqui, nós vamos em qualquer lugar e trocamos o dinheiro nosso, que é fruto do trabalho, por aquilo que nós precisamos. Cidades também fazem assim, e é muito comum. Cidades de pequeno porte que não tem onde colocar lixo, paga para outra cidade colocar o lixo em outra cidade. Aquilo que aquela cidade não produz, busca em outra cidade, para a sua população. Porque o Estado brasileiro, aqui dividido em estados, não produz, está difícil, vai para outro lugar buscar. O país que precisa de certas coisas, que não tem, vai buscar em outros países, comércio internacional. E queira ou não, a riqueza, ela vai acabando gerando riqueza também. Mas ao mesmo tempo que gera riqueza, vamos dizer, para aqueles que muito têm, gera também, por sua vez, melhores condições para aqueles que não têm. Vamos olhar nossas vidas de anos atrás, para nós que somos mais idosos, assim, quais os recursos que tínhamos. Vamos supor, no ano 2000, 25 anos, vamos voltar mais 25, 1975. Como era a nossa vida 50 anos atrás, para quem tem seus lá 70, né, que tem uma memória melhor aí, tá? Vejamos que muito mudou. Qualidade de vida mudou, tempo de vida mudou, mas por que mudou tempo de vida? Porque o próprio desenvolvimento foi criando, né, mecanismos para controle de doenças, erradicando certas doenças, criando vacinas, criando antídotos, isso. A medicina, tudo vai evoluindo, mas para que isso evolua é necessário que haja ali o dinheiro também. Então, achar que é absolutamente desigual e que isso já gera, mas por sua vez também a riqueza vai gerando riqueza. E aqueles que não têm grandes riquezas vão desenvolvendo maneiras, trabalhos, vão usando a sua inteligência para que possam melhor aproveitar os recursos que têm. Claro, sabemos muito bem disso. Nós vamos em uma determinada loja, em um supermercado, temos lá os preços daquilo que nós queremos, mas aí lembramos que nós fomos no supermercado e tinha um preço um pouco melhor. Ou em outro que nós lembramos lá naquele lá, o preço estava maior. Vamos escolher. Temos essa possibilidade, né? Mas isso também ocorre de uma maneira, com as necessidades de uma cidade, de um estado, de um país, que vai de um, compra no outro para se abastecer. Claro que pelo caminho existem os aproveitadores, e nós sabemos muito bem disso. Existem os aproveitadores, aqueles que se aproveitam, aqueles que desviam, aqueles que fazem falcatruas, aquilo, isso, aquilo. Nós estamos com esse problemão aí, dessa tarifa, né? Que nosso amigo lá do norte quer impor aqui ao Brasil, nem nada de questão econômica, a gente sabe muito bem disso. O comércio brasileiro é deficitário em relação àquilo que importa lá dos Estados Unidos, que é o caso. Mas aí entram vários outros fatores, a gente sabe muito bem disso, e vão se aproveitando. O mundo ainda está assim, mas, por tudo aquilo que nós conhecemos e sabemos, o mundo vai aos poucos se curando de si mesmo. Nós vamos nos curando. Nós vamos desenvolvendo melhor capacidade de entendimento, de empatia, de solidariedade, de fraternidade. E é o caminho para todos nós. E esses infelizes aproveitadores vão passar para a história como aproveitadores que são. Seres humanos de qualidade muito discutível, como tantos outros seres humanos que já passaram pela história, nós sabemos hoje, e que são, sim, claro, considerados como de qualidade discutível, para dizer um mínimo. Né? E nós sabemos, não é só questão econômica, é questão política, é isso, um monte de coisa que entra ali pelo meio. Mas enfim, a questão é, aqui como o Evangelho fala, provas da riqueza e da miséria. E o mundo sempre conviveu com isso. Mas depende de nós irmos minimizando essa curva imensa, essa desigualdade imensa.
mas só com o desenvolvimento interno de cada um de nós, com as nossas mudanças de compreensão, nossas mudanças fraternais, que nós vamos conseguir superar tantas barreiras e, claro, também superar que tantos e tantos façam o que fazem pelos motivos pelos quais fazem. Né? E é a nossa luta do dia a dia. Vamos procurar ser melhores, primeiro, nas nossas virtudes, para que nós vamos melhorando nosso ambiente doméstico, o ambiente onde nós frequentarmos, levando sempre essa mensagem de que não há outro caminho. Jesus disse, né? E é o postulado aqui da própria doutrina, fora da caridade não há salvação. Não há. Né? Só vai criar problema, vai criar confusão, vai criar situações difíceis, prejudicar aqueles que tantas vezes não têm nada a ver com tantas histórias escabrosas, doentes, mesquinhas, né, que existem no mundo e que nós estamos vendo e convivendo. Essa é a grande realidade nossa hoje. Mas, enfim, fazer a nossa parte, né? Nossa parte de entendimento, de fraternidade, procurar fazer o melhor dentro daquilo que o Evangelho nos pede, que é tarefa de cada um de nós. Não vamos esperar que os outros façam aquilo que nós também podemos fazer. E que nós, em fazendo, sejamos espelhos de qualidade para que os outros vejam e procuram seguir o exemplo daquilo que o Evangelho nos pede. Mas é cada um de nós, individualmente, por tudo aquilo que nós conhecemos, por tudo aquilo que nós temos o dever evangélico da prática no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça nessa caminhada que não é realmente fácil para nenhum de nós, não é? Mas é isso. Olha aqui, vamos cumprimentar mais de vocês, claro. Olha aqui, o Maurício, nosso querido Barros Maurício, também um grande abraço. Para o Roberto Messner, né? Sepetiba, Denise Holland, Bárbara Santana Neri, como nós já falamos aqui também, Sônia Martins. Então, um grande abraço para todos vocês de tantos lugares desse imenso Brasil, né? Essa abençoada terra aqui que nós temos. Enfim, amigos, vamos ver então. Já falamos, né, provas de riqueza, da miséria, até divagamos, né, porque é um assunto que palpita na realidade. Mas vamos ver aqui o que Joana de Ângeles nos fala. E o assunto dela hoje é dores e justiça. E o Evangelho nos fala de provas da miséria, provas, né, da riqueza. E Joana de Ângeles vem falar para nós de dores e justiça. E na nossa visão, né, humana que nós temos aqui, que não conhecemos nada do nosso passado espiritual, ninguém conhece, nem do seu e nem do outro, apenas a figura e a representatividade do que cada um de nós faz em nossas vidas, e que passamos a conhecer. Joana de Ângeles vem falar em dores e justiça. Vamos ver então o que ela faz, mandando nosso abraço para Gisele Maíno, né? E a Gisele está aqui pedindo oração para o Gilmar. Vamos ver aqui que correu, Isso já corre aqui e a gente dá uma olhadinha, tá bom? Tá bom, Gisele? Dores e justiça, então, é o que nos fala Joana de Ângeles, diz o seguinte: semelhantes à sementeira produtiva imbatível, ei-los que retornam. Sofrimentos que supunha superados, dilacerando as fibras do espírito, obstáculos imprevisíveis de que já esqueceras, causando receios justificados, danos morais para os quais te acreditavas preparado, espezinhando tua fortaleza íntima, enfermidades contínuas, cansando tuas disposições de otimismo, problemática financeira, reduzindo possibilidades aquisitivas, angústias que dormiam anestesiadas, volvendo imprevisíveis, ameaçadoras, debandada de amigos e afetos que foram adiante, deixando-te quando deles mais necessitavas. E inumeráveis outras conjunturas, né? Conspirando contra os teus esforços de progresso e de ascensão. Todavia, só assim progredirás, ascenderás. O aguilhão é, por enquanto, o mais eficaz impulsionador para muitos espíritos. Como ela diz, aquela cutucada que muitas vezes nós precisamos para despertar.
Clima de paz, conforto fácil e família ditosa geralmente criam problemas outros, que somente no conjuntura das aflições vigorosas podem ser considerados. Não recalcitres, porém, nem fiquem com os desesperados, engrossando suas fileiras. Isso também passará, como já transitaram no tempo e no espaço outras conjunturas e acontecimentos. Os que se supõem vitoriosos estão semeando amanhã. Não pouco deles, embora muitos, atiram-se pela monotonia que dizem sofrer aos espetáculos fortes da leviandade que produz loucura, tentando emoções novas. Correm atônitos ou desfilam fantasiados, iludidos, invejados, mas igualmente insaciados. Refestelam-se na comodidade, todavia carregam outros problemas que não te são peculiares, graças à posição em que te situas. Agradece a Deus a carga de penas que te sobrecarrega. No entanto, te proporciona benéficas reflexões, fazendo-te sonhar com o amanhã tranquilo. Não penses exclusivamente em termos de atual reencarnação. Reflete na dimensão da vida futura, a verdadeira, e promove os teus dias por vindouros, carpindo e resgatando as dores que te alcançam, provindas de qualquer providência, qualquer procedência. Certo que a justiça da paz te encontrará, como já te atingiu a justiça para o resgate. A libertação não precede a caminhada redentora. Não te amofines, não te sintas prejudicado, acabado, para baixo, prosseguindo, otimista. Haja o que houver. É o que nos fala Joana de Ângeles hoje. E vem a Lina também, junto com o Evangelho, falar das nossas dificuldades, muitas vezes das misérias, e dificuldades que mesmo os afortunados da vida, os ricos, como a gente diz, também o têm, e que muitas vezes nós nem sabemos. Mas, de repente, tudo pode desmoronar, e a gente sabe muito bem disso. E Joana de Ângeles fala das nossas dificuldades, nossas dores, e ela traz essa palavrinha aqui. E nessa frase, a última palavra dessa frase, ela diz o seguinte, a frase toda: reflete na dimensão da vida futura, a verdadeira, e promove os seus dias, carpindo e resgatando as dores que te alcançam, provindas de qualquer procedência, certo de que a justiça da paz te encontrará, como já te atingiu a justiça para o resgate. E é essa palavra, é o resgate. Que a doutrina tanto fala, que nós tanto ouvimos, nós tantas vezes também já falamos aqui, vocês tantas vezes já me ouviram falar de resgate, anteriormente até, coisas de encarnações anteriores, e é a nossa realidade, não adianta, tudo passa por isso. Então, quando estamos nas provas da fortuna, que maravilha, temos dinheiro, podemos fazer isso e aquilo, mas não nos esqueçamos que será perguntado o que fizemos com aquilo que demos. É o mesmo caso, quando você dá lá, seu filho vai para a escola, dá um dinheiro para o lanche e tal, fala, o que você comeu no lanche, o que você comprou, o que você fez com o dinheiro? Sobrou? Gastou tudo? Uma analogia também será feita conosco quando chegarmos ao plano espiritual. Vamos ser cobrados pelo que nós fizemos. Muito mais aqueles que muito têm, porque mais obrigações ele tem com o dinheiro que tem. E como nós falamos lá, de promover o progresso, de promover a justiça, de promover o desenvolvimento, de com aquilo que tem, auxiliar aqueles que precisam. São muitas as responsabilidades daqueles que têm muito nesta encarnação ou em qualquer encarnação. Assim como também aqueles que nada têm, fazem aquilo que podem com o pouco que têm. E aí será cobrado de acordo com
aquilo que cada um possuía de acordo com o que cada um pôde fazer com aquilo que tem. Então são provas que nós passamos, são expiações que nós passamos, daí tantas dificuldades. Mas as nossas dificuldades fazem parte desse nosso resgate, como disse aqui Joana de Ângeles. Nós não vamos sofrer pela eternidade, não. Nós temos apenas que resgatar nossos erros anteriores. Assim como aqueles que erram dentro da sociedade humana têm que pagar pelos seus erros. Fizeram coisas erradas, vão pagar. Roubou, invadiu, quebrou, fez isso, fez aquilo, falou mal, falou mentira, prejudicou moralmente, financeiramente, de qualquer natureza. Essa que é a questão. Se alguém invade tua casa, quebra lá teus móveis, como é que fica? Somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, e tudo que nós fazemos tem o seu devido preço e seu devido valor de acordo com aquilo que fazemos. Fizemos tantas coisas em encarnações anteriores, e o alerta é para que nós tenhamos cuidado de não repetir esses erros, porque as orientações estão aí. Como nós vemos sempre pelo Evangelho, nós vemos sempre pela Joana de Ângeles, ela sempre fala no resgate, nas dificuldades, e no resgate, e quando nós assim temos dificuldades e batalhamos para sobreviver muitas vezes a essas dificuldades, e sofremos e temos dores e desalentos, mas nos mantemos firmes e levamos a bom termo, nós estamos sim espiando nossos erros passados, algo que não mais estará nas nossas encarnações posteriores, que poderão ser mais leves, assim como as provas. Se hoje nós passamos pela prova da miséria ou pela prova da fortuna, em encarnações anteriores podemos estar em situações opostas, como já pudemos estar anteriormente, e não soubemos trabalhar com aquilo que nos foi concedido. Enfim, tudo passa por aquilo que nós fazemos, como encaramos aquilo que, como se diz, naquela música do Milton Nascimento, Sentinela, que fala, é a parte que te cabe neste latifúndio. É a parte que cabe a cada um de nós nessa vida. E não tem como fugir. Não tem. Aceitando ou não aquilo que a doutrina fala, mas as evidências estão todas aí. Então cabe a nós, com muita vontade, com coragem, com abnegação, com resiliência, enfrentarmos essas dificuldades e na superação estaremos resgatando nossos erros para nos tornarmos melhores, para cada encarnação vindoura estarmos menos cheios de complicações e um pouquinho mais felizes, até o momento em que consigamos expiar nossos erros todos e vamos passar para mundos melhores, nem de regeneração, já para mundos felizes e um pezinho ali no mundo angelical, que é o objetivo de todos nós, quando conseguiremos, sim, espiritualmente abraçar o nosso querido Mestre Jesus. Caminho longo? Mas possível, como nosso próprio Pai e o Mestre Jesus disse para cada um de nós, vale do nosso esforço. É isso, amigos. Vamos cumprimentar nossos queridos aniversariantes de hoje? Vamos! Olha aqui, o José Luiz Guedes, o Iliana Pereira Saldanha, Iliana, fazendo aniversário amiga, nossa, Dá tempo do Carolina. Célia está mandando aqui um abraço, a Célia está aqui bem pertinho conosco, Hoje, graças a Deus, está bem, está aí se cuidando ainda, que precisa, mas está muito bem. A gente sempre agradece as orações de todos vocês, as preces, as recomendações e atenção, e ela que está aqui, agradece pessoalmente a todos vocês, tá bom? Aniversário também da Dalva Patrício, a Dalva, a irmã lá do nosso querido Carlos Alberto Jorge Patrício, que nós trabalhamos juntos, um grande abraço. Denise Marchetti também, Santiago Simões também, Rose Inés, nosso abraço para a Rose, aquele abraço, viu, Rose? E amanhã, Emanuele Varini, Glaudelir Stradioto, Célia manda um abraço, a gente manda também, viu, Glaudelir? Vani Conceição, aniversariando amanhã. Então, para todos vocês, aniversariantes de amanhã, aniversariantes particulares, seus, nossos, amigos, etc., familiares, aquele abraço a todos nós, coração a coração, enviando aquela vibração positiva, amorosa, desejando
Que Deus os abençoe sempre, sempre que vocês tenham um caminho iluminado, e iluminado pelas boas sementes e pelas árvores frondosas que irão aparecer dela para escolher os melhores frutos. Mas para isso, tem que ir plantando aquela boa semente no dia a dia, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. E é isso, amigo, pedindo as bênçãos de Deus, né, para eles e para todos nós, claro, nós vamos também já partindo para o encerramento do nosso encontro de hoje, no dia 28 de julho. Olha o mês de julho já pedindo arrego, né, como se diz, já passando. Vamos ser mais quarta-feira, dia 30, 31 na quinta, e sexta-feira já estaremos iniciando o mês de agosto. Agosto chegando aí. É o mês do Dia dos Pais, né? Esse agosto, né? Quando que é dia antes? Segundo, dia 12? Não sei se é o primeiro ou segundo domingo. Acho que é o segundo domingo, né? Olha só, né? Então aquele abraço para os papais já antecipado. Nosso abraço para a Alexandre Branco de Figueiredo também, para a Irene Batista e para o Fábio Fidelis, para todos vocês que estão conosco, que estão deixando aqui seu boa noite, né? Como nós falamos aqui, a Judélia Lima, Gisele Maíno, é bom estar com vocês, é bom que estejam conosco, ficamos muito felizes com todos vocês que estão conosco, porque assim, essa vibração, né, positiva, amorosa, que faz com que nós sintamos melhor, mais saúde, porque vai assim equilibrando o nosso corpo físico, o nosso metabolismo, então vamos nos sentindo melhor. Quando temos pensamentos bons, assim também acolhemos as boas vibrações. E aqui vamos registrando também o boa noite do querido As Maurício, a Gisele Maíno. Boa noite a todos, oração para Gilmar. O Gilmar Ruas, que está muito doente. Vamos colocar o Gilmar também na nossa prece, né? E você também aí vai mentalizando, tá bom? Um abraço também, então, para Denise, para o Roberto, e aqui estamos todos. Esse computador que vira para um lado, vira para o outro, não tem muito sossego, eu bato, ele faz um carnaval aqui na minha frente. Mas é isso, amigos, vamos então para o nosso encerramento, vamos orar pelos nossos irmãos queridos, aqueles que nos pedem. Muitas vezes, né, pessoas que até sabem que a gente participa desse momento de oração, desse momento de prece, tão importante para o nosso dia a dia, pedem para a gente orar, né? E tragam então esses pedidos. Estamos aqui para atender a todos, e com muito carinho a gente procura fazer, já desde o nosso primeiro encontro. E nós temos então, e vamos orar em conjunto. A Isadora também. Aqui a Isadora Pérez, né, Garcia, também aí como pediu a Gisele, o Gilmar Ruas, também para Lisiane Serra, Maria Ângela Dona Bela Bassa, Límpice de Camargo, Mano Graziela Cassiano, Cláudio Calef Filho, Delcio Mudes da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Faciolo, Marcos Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirelle Colúcio, Vanini Colúcio, Eliana Saldanha, Elaine Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Ciro de Paulo Renato Ferreira, Luiz Serra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriano Dona Bela Bastos, Maurício Barros, Claudemir Ruiz, a Bárbara Comete, Maria Aparecida Braga, Gabriel Ruiz Miller, a Tercília Antonello, minha irmã vai fazer cirurgia na quarta-feira. Então a gente já vai tendo aquela vibração positiva que tudo vai dar certo, né? Antônio Donizete Neves também, para a Sônia Martins, família dela, de todos nós, para que nós possamos a cada dia estar bem, orar e agradecer a Deus em qualquer instante, em qualquer circunstância. Vamos então, queridos amigos, para o nosso momento de prece, agradecendo a Deus por podermos estar juntos mais uma vez, com saúde, e se não estivermos totalmente bem de saúde, pedir, né, a graça da bênção dele sobre todos nós. Vamos lá então? Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, ex funes finimi, ad te suspiramus, gementis et plentes.
nosso Pai, querido Mestre Jesus. E aqui estamos, mais uma vez juntos, vos agradecendo, vos louvando, agradecendo pela vida, por podermos estar juntos, felizes neste momento de prece, momento em que levamos o mais íntimo de nós até vós, vos agradecendo, mas também vos pedindo, Pai, também suplicando a vós que olheis e abençoeis sempre a todos nós em nossa difícil caminhada por este mundo. Abençoa, assim, a alegria, a felicidade dos aniversariantes desses dias, tantos e tantos pais que trazem ao mundo seus filhos, espíritos, para a dificuldade do dia a dia. Abençoa os nossos entes queridos, familiares, amigos que já nos deixaram. Abençoa nossos irmãos que também, completando aqui sua jornada nesses dias, retornam ao plano espiritual. E sim, Pai, abençoa a estes que demos os nomes, a estes que mentalizamos, a Sônia Martins, que fará a cirurgia amanhã, a minha irmã Tercina Tonelli, que fará também cirurgia depois de amanhã. Que suas bênçãos estejam sobre todos esses que demos os nomes, todos esses que mentalizamos, fortalecendo a caminhada junto conosco neste mundo. Assim abençoais nossas famílias, famílias de todos nós, famílias de todos os seus filhos neste mundo. Abençoa a todos, Pai, encarnados, desencarnados e tantos em grande sofrimento. E muitas vezes aqui, assim, provocados por nós, por nossa ignorância, nossa ganância, provocados por nosso egoísmo, nossa vaidade, que são, sim, sentimentos que devemos erradicar do interior de cada um de nós para tornarmos este mundo melhor. Por isso pedimos pelos dirigentes de todas as nações para que trabalhem pelo povo que tanto necessita. Acima da vaidade, do orgulho, pedimos por nossos irmãos que estão à procura do trabalho abençoado, pedimos por aqueles que nos dão o trabalho e por aqueles que alegremente cumprem a sua missão no trabalho conseguido. Abençoa nossas casas de oração. Abençoa esses que estão vindo ao mundo, nossas crianças, jovens, adolescentes, para que se fortaleçam no amor, na caridade, na fraternidade, no perdão, no respeito, na indulgência, na tolerância, na paciência, enfim, naquilo tudo que nos eleva para mais próximos de vós. E que juntos, Pai, querido Mestre Jesus, possamos conseguir recuperar esse mundo que já tanto prejudicamos por nossas ações impensadas, por nossa ignorância e, acima de tudo, por nossa ganância, destruindo o ambiente como estamos fazendo. Precisamos recuperá-lo, auxilia-nos, Pai. E assim levamos a vós esta prece, dizendo: Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus, santificado Senhor seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho do pão espiritual. E perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem distante do bem. E com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro neste mundo de desterro distante da tua luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja, amado Pai. E vos pedimos humildemente teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita, para todos nós reunidos, para todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, onde estiverem, como estiverem, que seus bálsamos de luz venha para nós, equilibrando o nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, harmonizando-nos a todos, e que essa harmonia transforme nosso lar em lar de amor, de paz, de compreensão, e que levemos esses sentimentos amorosos onde quer que formos distribuindo,
Por isso ainda pedimos. Abençoa, Pai, nossos anjos guardiães. Abençoa nossos bons espíritos. E abençoa todos os nossos irmãos que ainda transitam por estradas difíceis, caminhos tortuosos, para que retornem ao caminho do bem, para o amor, a paz, a própria paz de cada um. Obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, agora e sempre. Pois é, queridos amigos, né? Como é bom podermos estar juntos. Vamos agradecendo também ao nosso querido José Birajara, que deve estar passando um frio, vento danado lá pelo sul. A gente acompanha as notícias aqui também, em Santa Catarina, toda essa região aí, com ventos de 100 km por hora, chega a 130. Muitos prejuízos e um verdadeiro terror climático, vamos dizer assim, né? Então, que Jesus, nosso querido mestre, né, abençoe a todos vocês aí do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, também para cá, porque chega para cá também. É menor intensidade, mas também chega, né? Então, tudo do bom, do melhor para vocês aí, que Deus abençoe, viu, Birajara? E também para todos vocês, queridos amigos, estejam onde estiverem, mas estamos juntos nesse momento, com a graça de Deus, comungando pensamentos, vibrações positivas, amorosas. Isso é muito bom, que cria um ambiente propício às boas manifestações de saúde, de paz e tranquilidade pessoal e íntima. Então agradeço a participação de todos vocês, amorosas. Célia, que está aqui comigo, agradece também. Um beijo grande para todos vocês, aquele abraço, né? Coração a coração, agradecendo a vocês. Marcando então encontro para segunda-feira. Segunda-feira, estou variando já. Para quarta, depois da manhã, né? Com a graça de Deus, a permissão, e sim, esperando e desejando o melhor para vocês. Um abraço também para o Luciano Rupla, também, que está conosco. E nesse finalzinho, que a paz do Senhor esteja com vocês, esteja em seus lares, em seus corações, muita luz na caminhada, e que essa mesma paz esteja com todos nós agora e sempre, e que a distribuamos onde quer que formos, com muito amor e carinho. Fiquem todos muito bem, grande abraço para todos vocês e até quarta-feira. Até lá, um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau.